Olá, gente. Fala, galera. Tudo bom? Estamos aqui no primeiro People Talks, um podcast patrocinado pela People Pro e o CIO 7 Cidades. Meu nome é Renato Enachev. Muito obrigado pela presença aqui de Camila e Neiva para esse podcast. Gostaria aqui que vocês se apresentassem. Vamos lá. Gente, boa noite. Obrigada, Renata, pelo convite. People Pro também. Obrigada. Eu sou Camila Frugoli, eu sou chefe de cozinha, também sou formada em Direito, trabalho no Empório Nero d'Avola. Um grande prazer estar aqui com 2 clientes queridos e a gente vai falar um pouquinho da nossa história, minha e da Neiva, em gastronomia e tecnologia. Espero que vocês gostem. Legal, muito obrigado, gente. Obrigadão. Então nós vamos começar aqui esse podcast, um podcast diferente, tentar ser disruptivo. Estamos aqui tomando cerveja, conversando, batendo papo. Essa é a ideia. Sair um pouco fora da caixa e criar um negócio bem legal para todos vocês que nos assistirem. Tá bom? Eu sou fã do Empório Nero d'Avola. Já recomendo a propaganda Rua Maranhão 1154, São Caetano do Sul. Vocês têm que chegar lá e pedir o queijo brie. Gente, é fantástico. Olha, eu vou querer falar sobre esse queijo brie da Camila aqui depois. Então, beleza. Essa pauta aqui. É fantástico o lugar. E eu sou fã que é do lado da minha casa também. Eu vou a pé, volto a pé, então dá para ficar tranquilo. Acho que isso é muito bom. Mas, de novo, obrigado pela presença de vocês. Neiva, por favor. Legal, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com você. É uma gratidão imensa ter sido convidada para essa estreia, né? 2 mulheres na estreia, eu acho que isso já é uma disrupção, pelo menos na área de tecnologia. Né? São muitos homens gravando podcasts, e aí a gente começa com 2 mulheres. Então, já foi super ponto positivo, obrigada. Então, prazer para todo mundo. Eu sou a Neiva Lacerda, faz 29 anos que eu estou na área de tecnologia. Hoje eu trabalho com governança e segurança e governança de TI. Mas já passei por todas as frentes de tecnologia, então tive um pouco de tudo aqui. A gente vai tentar criar uma conexão, né, Camila? Entre o que acontece no meu mundo e o que acontece com uma chefe de cozinha. Eu tô curiosa para saber isso daqui. Viu? Vamos desenrolar isso. E, gente, aqui é tudo disruptivo. O que a gente fez? Tinha feito um cronograma bonitinho, algumas perguntas. Aí a gente se encontrou há 20 minutos atrás, começamos a conversar. Não. Vocês vão conduzir, fazer as perguntas, tocar. Eu vou ficar aqui olhando, que eu acho que é sensacional. Esse é o modelo, acho que é muito legal. Então, acho que tem muitas dúvidas. Eu tenho várias perguntas para você e para você, mas acho que primeiro vocês. Acho que é legal, a gente estava aqui conversando. A Camila, nossa, tem um monte de dúvida aqui de tecnologia. A Neiva, eu também, na parte aí, como é que funciona um processo de um restaurante. Eu mesmo brinco, eu acho fantástico. Quando eu peço uma carne mal passada, minha esposa uma bem passada, e chega tudo junto, né? E perfeito o negócio. Então é legal a gente começar a aprender isso. Acho que a Neiva também entrega de projetos, todo o processo. Então vamos lá, acho que vamos trocar essa experiência, gente. Pois é. E por que gastronomia? Camila, de onde lá, surgiu? Vamos começar do começo. Pelo início. Vamos lá. Eu sempre fui muito fã, assim, do meu pai e da minha avó, que reuniam as pessoas em casa e faziam comidas maravilhosas, pratos diferentes, incríveis, assim. Eu sempre fui muito fã e eu admirava isso como criança, né? Eu tinha esse olhar romântico para eles em relação a isso. E comecei a despertar um interesse na gastronomia, né? Então, foi daí que surgiu. Depois durante o colégio, eu fui olhando algumas profissões, vendo se eu tinha alguma ligação com alguma coisa, e eu não sentia nada assim muito forte para ir fazer um vestibular e caminhar para alguma carreira. Então eu optei por fazer a gastronomia primeiro, para eu aprender um pouco mais sobre isso, ter uma ligação mais forte ali com o que minha avó e meu pai faziam. E aí foi a minha primeira escolha de faculdade, foi a gastronomia, e eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz. E dos processos que a gente fez juntos também, eu, meu pai, um pouquinho de influências da minha avó ali. Eu tenho muito orgulho de tudo isso, mas comecei justamente por isso, por ter romantizado bastante essa relação que meu pai trazia da família, cozinhando em casa, reunindo o pessoal na mesa e trazendo essa harmonia que tinha a minha família
quando a gente se reunia domingos à tarde, de manhã, para ficar juntos, reunidos à mesa. Legal. Bom. Que legal, que legal. E eu, né? Por que que eu fui cair em tecnologia? Deixa eu te contar. Conta! Né? Eu sempre achei que ia ser esportista. Né? Eu joguei handball boa parte da minha juventude. A minha irmã é educadora física, né? E o esporte sempre fez parte da minha vida. E aí eu tive, como você teve aí a sua avó e o seu pai, eu tive um primo, né? Que é engenheiro formado pela Unicamp. E aí, naquela fase que não tinha nada para fazer em casa e os meus pais não queriam que eu ficasse em casa, vai com o seu primo para Campinas e fica lá no campus da Unicamp, é legal, é grande e tal, não sei o quê. E eu comecei a ver aqueles laboratórios e aquilo começou a despertar curiosidade, né? Essa curiosidade foi aumentando gradativamente, até que eu falei, nossa, esse negócio parece legal, né? A gente estava chegando ali no ensino médio, e não existe um ensino médio de esporte, né? Você não estuda para ser atleta, por exemplo, né? E aí eu acabei optando por um ensino médio que fosse o mais próximo do que é a área de tecnologia hoje, né? Há muitos anos atrás, eu já falei que eu estou no mercado há 29 anos, eu não vou falar a minha idade, Renata. Não adianta A gente perguntar. tá combinando aqui. Mas aí eu fui estudar uma coisa chamada mecatrônica, né? E de lá eu comecei a caminhar aí pelo mundo da tecnologia e aí me apaixonei e abandonei o esporte como primeira opção de vida, né? Agora eu sou aquela atleta amadora dos finais de semana, né? Da academia para manter a saúde e tudo, mas gosto muito do que faço. Que bacana. Tenho muito orgulho, é muito gratificante, né? Mas tem a parte que cansa também, né? Às vezes a família fica pedindo para eu arrumar o celular, né? Meu, você pode fazer um negocinho aqui pra gente comer nossa. Você deve passar por isso também, né? Folga! Às vezes a gente só quer folga, não é isso? Pois é. Mas é um pouco disso. Mas você sabe que eu quando estava com 15 para 16, eu trabalhava na Caixa Econômica, na Avenida Sumaré, e a Caixa Econômica foi assaltada. E o cara apontou a arma, entrou na agência, foi tenso, né? Naquela época não tinha porta, não tinha nada, foi tenso. Aí eu fui na frente à agência do Real, aí eu fui arrumar emprego no Real. Fui lá no centro da cidade, na época, né? Emprego era lá, né? Arrumar emprego. E acabei entrando como praticante de informática. E aí comecei com mainframe e tudo mais. E depois de 25 anos, eu fiz uma transição e fui para de venda. Não vale falar a sua idade. Não pode, não é isso aí. Então, né? 43, se 81, aqueles aí então vão descobrir a minha também. É verdade, não pode. E aí acabei indo para a área de venda. E hoje estou bem feliz onde que eu tô, tudo mais. Então isso é muito bom, né? A gente não vê, de repente vai se ajustando e a gente chega lá, né? Eu acho bom. Bem, eu sou comercial, falo muito, vocês que têm que falar, vocês têm que perguntar, interagem aí à vontade. Vamos criar alguns links aqui. E eu vou começar perguntando para Camila assim, sobre as minhas curiosidades, né? Por exemplo, eu vou lá no Empório Nelo Dávila, gosto muito, recomendo, como o Renato recomendou. E aí eu peço os pratos, tô sempre acompanhada e assim, o meu ponto da carne é o ponto de bem para mal passado, né? O ponto do meu filho, que está sempre ali comigo, é o ponto do bem passado. E chega tudo junto, Camila. Chega quente, chega na temperatura ideal, né? Como que acontece Qual que é o processo? Porque eu, né, como disse, eu trabalho ali com governança, então faz parte das minhas missões atuais entender o processo de uma área, né? Verificar onde que eu posso ajudar, onde que eu posso ter ganhos de escala, às vezes, né? Melhorar a produtividade, tudo isso. E nem sempre a gente faz isso com tecnologia, a gente faz isso com pessoas também, né? O entendimento de como é que o ser humano atua e a particularidade de cada um. Mas como é que funciona isso numa super cozinha lá, que você tem um restaurante inteiro fazendo os pedidos com as suas particularidades e como é que você entrega isso? Conta pra gente. Muito bacana você trazer isso, Neiva, porque assim, é justamente isso. A gente tem processos, né? A gente lida com pessoas e a gente lida com pessoas com fome, o que é, assim, o auge do desespero da pessoa, né? Então, eu falo que, assim, eu como chefe de cozinha, nós somos maestros ali, né, na cozinha. Então, tudo
tem um tempo, tem um preparo e tem uma ordem, e a gente precisa seguir essa ordem da melhor forma para a gente conseguir entregar para o cliente o prato do jeito que ele pediu. Então, por exemplo, seu filho que quer uma carne bem passada e uma carne bem ao ponto para você, a gente tem diferentes tempos do preparo. Então, eu começo para o meu pessoal da guarnição, pode começar a guarnição desse prato. Pessoal que vai ficar na grelha, pode começar a primeira carne, dá 5 minutos, pode colocar a segunda carne, porque elas têm que ficar prontas no mesmo tempo. Então, a gente vai se organizando nesse tempo como se fosse um maestro construindo a música, né? Então, a gente vai construindo um prato, a gente vai construindo os pratos de uma mesa ao mesmo tempo. Então, trazendo até um pouco do tema do podcast, assim, a pressão de você conseguir entregar isso da melhor forma, né? Você organizar, eu preciso organizar a minha situação, a dos meus funcionários, a do cliente, eu preciso lidar com toda a expectativa de todo mundo ali para a gente conseguir fazer um prato para uma mesa. Então, assim, é bem complexo. Tive um insight aqui agora com esse seu speech de pressão em uma mesa, né? Eu fico imaginando quando o restaurante está cheio, e geralmente ele está, e todo mundo chega naquele horário de jantar com fome, todos né? juntos. Todo mundo sem paciência, todo mundo junto. E aí todo mundo pede ao mesmo tempo, né? A impressão que dá é assim, eu tô aqui no meu papel de cliente, eu tô na mesa esperando chegar o prato para comer, mas às vezes eu falo assim, não, vamos pedir primeiro. Vamos pedir primeiro porque chega primeiro, exato. né? Pra gente ficar na frente da fila. E como é que é essa pressão? Como é que você consegue gerenciar Menina, tem um tudo momento isso? que eu vejo tanta comanda na minha frente que eu falo, cara, se eu não mantiver o controle aqui, todo mundo pira, né? Porque eu tenho que manter o controle por mim, pelo pessoal que trabalha lá comigo, né? Porque às vezes estou trabalhando com gente mais nova, né? Gente com menos experiência que eu, não que eu tenha experiência do mundo, mas que pessoas menos experientes do que eu, e eu tenho que lidar com a minha ansiedade, né? Com o meu trabalho, com o que eu tenho que fazer, e ainda controlar o processo dos outros e lidar com a ansiedade dos outros e com a pressão que os outros estão sentindo, e tem que fazer isso da melhor forma, no equilíbrio perfeito, né? Mantendo a postura ali, sorrindo, mantendo tudo da melhor forma possível. Mas é uma doideira. Quando eu vejo aquela parede cheia de comando, eu falo, meu Deus do céu, é hoje. Eu que acho engraçado que, assim, eu vou muito no Lero, é uma diversidade de pratos. É um cardápio extenso, É um cardápio né? extenso. E não é fácil mesmo. É polvo, é isso, é camarão, é aquilo. Uma mistura de frutos do mar com parrilha, né? Umas carnes, assim. Tive outra ideia aqui agora, né? Trazendo pro meu mundo, isso tem muito a ver com o que a gente chama de catálogo de serviços em tecnologia, né? E aí, para explicar um pouquinho, é basicamente o que a área de tecnologia vai fazer para atender ao negócio, né? Que é o nosso cliente interno ali. E então, mas eu posso dizer que em boa parte das empresas o catálogo de serviços ele normalmente é composto do mesmo cardápio, né? Vou usar analogia. O que muda são os tempos de atendimento de acordo com o negócio e a criticidade de cada empresa, né? E aí você falou de parrilha, você falou de frutos do mar, você falou de outras questões. E esse cardápio? Como é que você escolhe um cardápio? Porque eu não tenho esse desafio. O meu desafio ele é adaptar esse cardápio, que é um grande cardápio que é existente no mercado, ao negócio da empresa que eu estou atuando, para os clientes, tudo. Mas e os seus clientes? Porque os seus clientes mudam, né? Os seus clientes, cada hora entra um cliente que está indo ali pela primeira vez, tudo. Então, como é que foi criar esse conceito do cardápio que você prepara lá na cozinha? Olha lá, Conta pra outra gente. questão muito, muito bacana, Neiva. Eu construí o cardápio junto com meu pai, né? Meu pai também um expert em cozinha, assim, além de tecnologia. Ele esteve em muitos lugares aí do mundo, provou muitas coisas boas e ele traz muito essas referências para nossa cozinha. Então, quando a gente juntos vai montar um cardápio, um prato, a gente troca muito essa experiência. Aquilo que eu tive de contato na gastronomia e o que ele teve também aí ao redor do mundo.
E a gente foi criando pratos juntos, né? Às vezes ele trazia alguma ideia, me manda uma matéria-prima aí para eu me aventurar. Às vezes eu mando para ele e falo, o que a gente pode fazer com isso aqui? Como é que a gente pode criar um prato bacana nesse sentido? E a gente juntos foi criando esse cardápio e foi uma experiência minha e dele também, né? Apesar de ser chefe de cozinha, ele também trouxe muita experiência aí pro nosso cardápio, pro nosso mundo ali do Empório Nero d'Avola. E juntos a gente foi pegando referências, né? Daquilo que a gente conhecia e o que ele conhecia. Coisas que a gente não conhecia também, a gente foi provar juntos, testando 1000 vezes a mesma receita, mesmo prato, para chegar num ideal, cozinhar da melhor forma, trazer um ponto bacana para um frutos do mar, que são carnes mais delicadas, né? Que a gente precisa ter um pouquinho mais de... Ninguém vai pedir um polvo bem passado, como a Neiva estava falando, né? Ninguém vai pedir uma carne mal passada. Existe um ponto ali do frutos do mar que ele tem que chegar ali, e a gente foi testando várias e várias vezes. E aí, juntos, a gente conseguiu chegar ali no que a gente acha ideal, que a gente acha bacana de servir para os nossos clientes. E foi assim, ouvindo os outros, né? Eu acho que o dia que a gente parar de ouvir também, a gente estagna, né, na vida. Então, a gente foi ouvindo os outros, a gente ouve críticas, vai vendo os obstáculos que a gente tem com as coisas e a gente vai procurando prosperar e construir o melhor empório Nero d'Avola que tem lá. Olha, vai nesse gancho aqui. E para você, em tecnologia? 29 anos de tecnologia. Como é que é seguir uma carreira nessa área? Como é que ser uma pessoa ali, não vamos entregar a idade, né? Nova, iniciando e seguindo esse processo. Conta um pouco aí como é que é. Poxa, excelente ponto, né? O primeiro grande desafio foi ser mulher em tecnologia. Eu sei porque não vou falar a idade, não tem, né? Agora tem, né? Mas não tinha. Então acho que esse foi a primeira barreira, o primeiro obstáculo que eu precisei transpor, de entender que eu poderia ser, né, o que eu quisesse, né? Bastava o meu esforço apenas e nada além disso, né? E numa área que necessariamente ainda até hoje, né, muito ocupada por pessoas do gênero masculino, né? Então, acho que esse foi um primeiro ponto, uma resiliência, eu diria que até teimosia. Resiliência é a palavra bonita, mas foi muito teimosia mesmo, né? Aquele curso de mecatrônica que eu comentei no começo, nós éramos 3 mulheres. Caramba! Lá, né? De uma turma de 40. Né? Então, já começou ali. Mas eu faço o que eu gosto. Então, a Camila trouxe aqui um pouco de cozinha afetiva, né? E eu tenho um amor mesmo, um afeto muito grande pela área de tecnologia. Para mim não é esforço trabalhar com tecnologia, né? Então, uma vez que eu escolhi e eu descobri que eu gosto e gosto muito, foi muito fácil, né? Continuar. É lógico que até hoje, passados os 29 anos, às vezes é mais difícil, mas às vezes a gente ainda encontra, né, alguma dificuldade de se posicionar, né? Tem empresas que hoje ainda não entendem a importância de você ter uma diversidade. E aí eu falo de inúmeras diversidades, né? Inúmeros recortes dentro de uma companhia, né? Então não é só o recorte do olhar feminino, mas é o recorte do olhar feminino geracional também, porque a Neiva tem um olhar diferente da Camila, né? Porque a gente é de gerações diferentes. E isso é muito bom, né? Porque se, por exemplo, eu e o Renato trabalhamos com mainframe, você não sabe o que é mainframe, mas... Não tenho a menor ideia. eu já vou falar um testemunho aqui agora, né? Então, acho que como o podcast é descontraído, a gente pode chegar nesse nível, né? Mas quando eu estava lá começando, há 29 anos atrás, eu queria trabalhar com seu pai. Olá! Olha isso, que eu top! Eu já contei isso pro seu pai, né? Então, assim, seu pai tinha uma posição super de destaque, aí eu vou deixar você falar, porque o pai é seu. Né? Vai chorar, já vai chorar, já emociona. Mas eu queria fazer parte da equipe do seu pai, porque eu sabia que era uma baita equipe, que a régua era muito alta e que se eu fosse para lá eu poderia me desenvolver.
a vida me levou por outros caminhos que eu me desenvolvi tanto quanto e consegui atingir ali as posições que eu atingi e tá no momento que eu tô hoje, né? Mas tecnologia, ela tem um pouco disso, as pessoas se conhecem, né? A gente sabe Se aonde um reconhece. está Sim. e, principalmente, nos reconhecemos, né? Show. Tanto que uma das primeiras vezes que eu entrei lá no restaurante, que eu comentei isso com seu pai, ele, mas você tinha cara realmente de quem faz isso para ganhar a vida. A gente é tudo muito igual, né? Mas é muito gratificante. Leva um abraço meu para ele, tá? Com certeza. Que prazer ouvir isso, Neiva. Que prazer. Eu acho legal isso. Não, eu sou fã do teu pai, o Dani, eu sou fã dele, né? O cara é espetacular. O que eu vejo aqui que eu acho muito legal, né? A gente fazer uma analogia, né? Catálogo de serviço, cardápio, entrega do prato, acordo de nível de serviço. Eu acho que é legal. E uma dúvida minha, que aí, tanto para você como Neiva e Camila, e o processo disso? Como é que é um processo num restaurante, processo na área de tecnologia? Como é que é isso? Porque você tem etapa, você tem... Eu brinco, né? People Pro, empresa de consultoria, a gente atende os clientes, né? E às vezes o cara vem para mim e fala assim, ó, tá aprovado o projeto. Aí eu falo que é projeto de volta para o futuro, né? Já tem que ter terminado, né? Então você tem que correr. Como é que é o processo da execução e o processo do restaurante? Aqui, ó, aqui, gente, só para vocês saberem, pergunta na hora não tem e nada tudo. ensaiado. Nada ensaiado. Não tem nada ensaiado, mas é interessante porque lá em tecnologia, por exemplo, a gente estuda os processos, né? Então, a gente faz ações de melhoria e de entendimento para aprofundar o porquê que você vai disponibilizar um notebook, um dispositivo para aquele profissional trabalhar. E por que ele precisa ter, por exemplo, a configuração que ele tem, né? E aí, sem querer ser muito tech, mas eu não preciso dar o mesmo tipo de máquina que uma pessoa que vai editar o vídeo do podcast aqui, que a gente está gravando, que precisa ter todo um recurso de tecnologia, é diferente de alguém que vai consumir menos processamento, só vai fazer documento, leves planilhas eletrônicas, responder a e-mails, né? Então, eu consigo otimizar custo, eu tenho um pouco de planejamento estratégico, né? Eu olho o meu grande catálogo de atendimento ali do negócio, do cliente, né? Eu sei as diferenças de como é que eu preciso atender aquele público que vai fazer o projeto do novo restaurante que a Camila vai abrir, que você vai abrir um dia, né? Vamos mentalizar para isso. Mas se tem ali todo um projeto arquitetônico por trás, ele precisa ter um recurso mais detalhado do que alguém que, por exemplo, vai escrever o seu cardápio, né? Que você vai determinar. E as relações, elas são diferentes, porque a gente olha o custo de que vai ser envolvido, o tempo que vai ser envolvido para trazer margem, trazer ganho para a companhia, né? Eu vou construir a forma como eu vou atender, que é o que o Renato trouxe do catálogo de serviços. Será que na TI a gente chama de usuário, você chama de cliente, né? Mas será que esse usuário, esse profissional final, todos somos usuários, né? Porque eu também sou usuária, mas será que esse profissional no final ele precisa ter um tempo de atendimento, que é o SLA que o Renato mencionou, diferente? Por quê? Porque o trabalho que ele executa gera um grande impacto para o negócio, né? O Renato é de vendas, ele fala pra caramba, né? Então, imagina se eu tirar a máquina dele e deixar ele sem máquina, como é que ele vai vender, né? Talvez ele use o celular, aí vai lá e eu tiro o celular também, porque eu vou precisar mandar arrumar, vou precisar mandar atualizar o sistema operacional, alguma coisa assim. Aí pronto, eu deixei o Renato Acabou, a não pé, vende. o Renato não vai fazer nada e vai ficar me cobrando, vai trazer aquela pressão do começo, eu preciso vender, eu preciso, né, das minhas ferramentas de trabalho. Eu não consigo imaginar como é que você faz isso dentro da sua rotina, porque você não conhece os clientes que entram no restaurante, você não sabe o perfil das pessoas que estão lá, né? Justamente. Então você é tudo na hora, é tudo novo ali. Você não sabe se a pessoa está entrando com muita fome ou se ela entrou para nem comer. De repente ela só vai sentar ali, tomar um drink, comer o brie que o Renato falou, e aí depois eu quero que você conte a história desse brie pra gente. Tá?
E vai embora. Então, assim, para você é obscuro o que para a gente é muito claro, porque a gente, em tecnologia, a gente vai lá e mapeia no detalhe, né? A gente vai na camada mais profunda ali do tempo de cozimento do polvo, por exemplo, Exatamente. né? Para não ficar borrachudo. Exato. Então, Se for eu como cliente, eu sempre entro com fome. Então, ferrou. Eu sempre tô com fome. Mas é uma questão muito legal, porque a gente nunca conseguiu, a gente está aí há, 8, 9 anos no mercado, a gente não consegue, apesar de se programar fazendo pré-preparo e tudo mais, a gente não consegue saber quanto daquele prato vai sair nesse dia. Cara, tem dia que eu vendo 1 carré de cordeiro, tem dia que eu vendo 10, 11. Então, como se preparar para isso, sendo que realmente é muito obscuro? A gente não sabe qual é a vontade do cliente a hora que ele chega para comer no nosso restaurante, né? A gente não sabe o quanto de pré-preparo fazer para cada prato, que você falou, é um cardápio extenso, a gente tem bastante coisa, trabalha com bastante matéria-prima, então é mais complicado, assim, mas a gente tem que fazer o mínimo possível, que é deixar encaminhado para que a gente consiga fazer um bom serviço. Então, a gente faz o pré-preparo da melhor forma possível, faz o máximo que a gente consegue. A gente acaba perdendo bastante coisa, porque eu gosto de trabalhar com tudo com bastante qualidade e comidas, matérias-primas bastante perecíveis, mas a gente tenta fazer dessa forma. A gente vai se preparando dia após dia para pequenas quantidades, para a gente não se perder muito, né? Mas é isso, é obscuro total. Tem dia que a gente não sabe o que vai É acontecer. engraçado que eu lidei com operações e a People Pro, né? A gente vende muito a TSM, Service Desk, todos os processos. E a mesma coisa, acho que a tecnologia ela sabe. Às vezes a gente tem uma operação, entra lá, não sabe o que vai acontecer no dia também. Então é bem isso mesmo. Quebra desde o notebook de um diretor, como dá uma massive para o link geral e não sabe o que acontece. Então é bem dinâmico também. E aí você tem que usar aquele... Se vira nos 30, né? Se vira nos 30, vamos resolver. Vamos resolver e tocar. Mas é legal isso, porque Mas é complicado. Acho que o que é legal a gente tá falando aqui, o que acontece assim num restaurante, é bem o que acontece na TI, né? Não, é bem assim o processo, né? A gente fala muito no processo, é bem isso. E eu pensando nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é mais, qual que é um perrengue que vocês passaram? Qual que é um problema que vocês passaram? Assim, de falar, nunca mais eu quero passar por isso, tal. O que vocês têm a conta? Eu posso falar, eu vou contar o meu. Trabalhava com mainframe, esse aí, lembra da Dabas, né? Na época, gente, quem não sabe, trabalhar com mainframe, você tinha os livros da IBM para ver o problema de erro. E eu ficava decorando para ver, né? Porque eu queria estudar. E tinha console, e tinha um botão de start, stop. Eu virei a capa, aquelas capas pretas, duras do mainframe, virei assim o catálogo, bateu no botão do stop. Eu parei o mainframe todo ali. Deus. Eu parei o dia inteiro. Socorro mesmo, parei tudo. Até que entrou o diretor-geral. O que aconteceu? Start. Aí depois a IBM trocou a console e colocou lá o bloqueio e tal, porque era processo e tudo mais. E foi um perrengue que eu passei. Foi muito, eu tinha 16 para 17. Meu Deus do céu. Então foi um perrengue que eu passei. E o que vocês passaram, assim? Nossa, vocês eu vou contar um que até envolve tecnologia. Olha só que bacana. A gente, no restaurante, a gente trabalha com o sistema, né? Sim. Nosso sistema é o que funciona ali, que faz a gente conseguir receber os pedidos na cozinha, os pedidos no bar. Então, a mesma máquina que manda um pedido para cá, manda um pedido para lá. E a mesma máquina que fecha as comandas, né? Que fecha a conta do cliente. Quando esse sistema cai, e aí eu nem sei porquê, do nada ele cai, é um se vira nos 30 que você falou, Rê. É uma loucura, pega o papel, não sabe... Os meninos precisam começar a anotar tudo, aquele restaurante cheio de gente, um monte de pedido, as pessoas chamando, eles tendo que fazer papelzinho por papelzinho, anota o negócio da cozinha é um, anota o negócio do bar é outro. Na hora de fechar a conta, como é que fecha? Aonde que vai tirar? Olha, perrengue, tá? E acontece bastante. Não é uma ou duas vezes, acontece bastante. Esse tal desse sistema que cai.
Precisamos melhorar esse Melhorar o sistema. Vamos resolver. Olha, eu vou esse fazer sistema. propaganda. de negócio. Se tivesse contratado a People Pro, não teria problema Não do teria sistema. Olha, problema, olha, olha olha. lá. Olha lá. Engraçado. Em tecnologia, a gente vive de resolver perrengues. Nossa, tem inúmeros, né? O primeiro perrengue, e acho que o mais marcante, talvez eu não tivesse os 16 para 17 anos do Renato, mas também não tinha muito mais, não. Tá. Foi quando, na época, eu estava ali no início de carreira e eu era responsável por fazer backup. Backup é a cópia que a gente faz do sistema, né? Tá. Imagina que a sua contabilidade vai te pedir o que você vendeu no mês passado. Tá lá no computador de alguma forma, não tá? Então a gente copiava isso para fitas, né? A gente copiava isso porque não existia HD externo, né? Mas você não vai lembrar disso, eu e o Renato vamos Nos lembrar com 3420. certeza. Eu gravava nos 3420 ainda. Então a gente guardava em fitas, tem um estúdio aqui do lado de onde nós estamos gravando. E lá tem uma mesa enorme, então tinha uma mesa enorme, mas com fitas, né? Você viu fita cassete? Vi. Então, aí Eu você sei imagina até uma lá. fita cassete com 1 metro de diâmetro. Bem isso Era mesmo. mais ou menos isso, bem né? E eu errei a fita. Ai, Eu fui fazer, era minha função, eu tava ali para fazer isso e nada além disso, né? Então eu tinha que Socorro. trocar a fita e colocar a fita na hora certa, no ponto certo, para o equipamento começar a gravar, e eu errei. Eu errei, né? Eu peguei uma outra fita, coloquei, e a lei de Murphy funcionou, obviamente, porque a gente, algumas semanas depois, precisava da informação que deveria estar naquela fita, Meu Deus. mas não estava. E isso me custou uma primeira noite, né, que é super comum em tecnologia, a gente virar noites, né? A gente entra num dia e tem a intenção de sair no final do mesmo dia. Se a gente vai conseguir ou não, aí depende de muitas circunstâncias, mas sim. foi a primeira vez que eu precisei passar a noite dentro de... Hoje é data center, mas na época era CPD, Sim. Centro de Processamento De de Dados, procurando a fita. É. Que eu vi meus E pais eu demorei virando noite. muitas horas Meu pra achar a Deus. fita. E traumatizei minha mãe, traumatizei meu pai, porque não era uma época que tinha celular, né? Então, Sim. não era uma questão, manda mensagem e avisa que você tá aqui. Não, eu tinha que ir até um telefone fixo, eu tinha que ligar, olha, mãe, não sei que hora eu volto, não sei se volto, É isso aí. né? Olha E uma coisa que eu vou te falar, né, que eu acho que é um cara legal, e a gente ficava feliz que ainda pagavam uma pizza pra gente comer ali. E a gente comia pizza fria. fria, era demais, Não, era eu demais. amava. Isso era bom demais. A era gente legal. gelava o refrigerante levantando o piso da sala. Isso aí. Porque o ar-condicionado passava por baixo, e embaixo do piso era extremamente gelado. Então a gente tirava o piso, colocava a garrafa de refrigerante lá e ele ficava geladinho, Então era a vou nossa contar geladeira. um perrengue que foi surreal. A gente trabalhava, era praticando informática na época, trabalhava no CPD, e a gente comprava maionese e frios. E bem embaixo do CPD, o piso falso, tinha saída do ar-condicionado, que aquilo era o gelo puro. A gente deixava lá, a nossa comida lá. Então a gente comprava pão, já tinha os frios, e já comia lá, porque, todo mundo sem grana, todo mundo novo. E aí um dia, foi a diretoria toda, e começou lá no CPD. Você conhece, o CPD era gigante, assim, gigante. Mas era muito, porque o mainframe nas máquinas era gigante. Um diretor fala assim, o que é aqui embaixo? Aí meu chefe, aqui que passa os canais de conexão, onde conversa com as máquinas e tal. Eu posso ver o que tem embaixo desse piso? Pode. De 500, sei lá, 1000. Ele abriu o que tinha, os frios, a maionese e a manteiga. Na hora, meu chefe olhou pra nossa cara e falei, pronto, vai todo mundo ser mandado embora. Saiu de lá, ainda bem que não fomos mandados embora, mas olha, foi feio, foi feio. Foi feio. Aí nunca mais podemos comer, aí tinha que comprar, descer, mas não teve jeito. Mas foi também um perrengue bem desse jeito. E como a gente nosso tempo tá andando, que é bem legal, nem vi que tá passando tempo tão rápido Tão assim, rápido. muito bom. Eu queria perguntar assim, para quem tá iniciando a carreira, para quem vai começar. Vocês já falaram da trajetória de vocês, como você começou, mas o que vocês recomendam?
O que de repente vocês não fariam, ou dar um conselho para alguém que está assistindo. Por exemplo, quem quer entrar no segmento de gastronomia, de tecnologia. Eu acho que a Neiva falou um negócio muito legal, porque eu presenciei isso. Na época, não tinha mulheres em TI, era muito difícil. Tanto é que o nosso grupo de praticantes de informática, de 20 pessoas, eram 10 de manhã e 10 à tarde. Duas mulheres de manhã e 2 mulheres à tarde. 80% era masculino. Meu, era surreal, né? Isso aí. E, meu, não pode. Eu acho que não deveria. Mas o que vocês recomendam? Então, vocês, quem começa aí... Acho que essa eu vou começar, né? Eu já faço, vou dizer que é um trabalho, né? Um pouco sobre nessa linha, mas é basicamente conversar com garotas, né? E aí garotas são públicos femininos, são turmas femininas, né? Em turmas de ensino médio, na maioria das vezes, para mostrar para as meninas que tecnologia é legal, né? E que tecnologia é um mercado muito amplo, que elas podem explorar, né? E é cada vez mais amplo, né? Porque quando eu comecei, há 29 anos atrás, eu não tinha a opção de, por exemplo, trabalhar desenhando jogos gráficos ou aplicativos de computador ou aplicativos para celular, dispositivos mobile, e hoje tem, né? E hoje você pode fazer isso da sua casa, por exemplo, né? Você nem precisa de uma faculdade para fazer, você pode fazer um curso, começar com isso e depois se aprimorar numa graduação, né? Então a dica que eu dou é converse com outras mulheres que estão dentro da área de tecnologia, né? Ouça quem tem mais essa experiência vai saber que é difícil, mas que é possível, né? E que só depende delas. E hoje isso é um trabalho que é muito gratificante para mim, né? É conversar com esse público jovem ali na faixa entre 17 e 19 anos para trazer as inúmeras visões, né? Que às vezes elas não têm de que, isso aí também é tecnologia, né? E você também pode trabalhar com isso e a escolha é só sua, né? E é muito legal quando você é uma mulher que se destaca nesse mundo, porque todo mundo vai te conhecer. Te usa de exemplo também, né? E te usa de exemplo. Te usa de exemplo. Perfeito, né? Você passa a ser um exemplo, né? Tem algumas pessoas que eu faço mentoria mesmo. Eu vou lá e converso, né? Uma vez por mês a gente marca uma sentada, não é um podcast, mas a gente marca uma pizza, né? Vem na minha casa, eu vou na casa, né? Já converso com a mãe, já tomo um café ali com a mãe também, é ótimo. Para falar sobre, né? Como é que é o mundo de tecnologia, o que está acontecendo de melhor, né? Se você tivesse que escolher uma faculdade hoje, você vai por onde, né? Mas a principal dica é começa com aquilo que gosta. Isso aí. Né? Faça com paixão, faça com amor. Show, fica menos difícil. Né? É verdade, é verdade. A minha dica é um pouco mais simples e é um pouco mais ampla também para todo mundo, não só quem quer fazer gastronomia aí. Uma coisa que meus pais sempre me ensinaram é o seguinte: faça o que for fazer, mas faça com toda a determinação que você tem no seu coração. Não seja mediano. Procure o céu, assim. Procure dar tudo de você. Dê o seu melhor. Na profissão que você escolher, no rumo que você escolher da sua vida, faça o seu melhor. Eu acho que é essa a dica que eu dou. Dê tudo de si. Legal. É isso. Bom. Independente do que você for fazer. Trabalhando na pressão do TI, trabalhando na pressão da cozinha, trabalhando no cenário que for. Dê o seu melhor. Né? Seja um profissional que você queira trabalhar junto. Legal. Eu acho que esse negócio de trabalhar com pressão não é fácil para ninguém. Eu acho que um restaurante TI, eu vim de TI muito tempo, não é fácil. E a gente tem que ser resiliente, tem que se capacitar, mas uma coisa que vocês duas falaram, que eu também vejo muito isso, é sempre
tá no nosso limite, fazer o melhor nosso e trabalhar com paixão. Eu sou aquele ainda com, não vou dizer a idade, né? Com muita idade. Eu ainda, quando eu escuto a música as músicas de domingo que falam, né? Música, eu falo que não tem música do Fantástico, ai, depressão não. Eu adoro segunda-feira acordar e falar, putz, que legal que eu vou trabalhar. Que legal. Acho que isso que é bom pra gente, a gente faz com amor. Acho que é muito bom isso. E a última pergunta, acho que assim, Camila e Neiva, o que a Neiva vê pro futuro? O que a Camila vê pro futuro? Camila com uma franquia, eu abro uma pra ficar. Olá. já tem gente pensando já tem nesse gente vencendo, futuro. então. E Neiva também pro futuro, o que vocês pensam, o que vocês acham? Que é uma coisa que até para as pessoas que estão escutando, fala, meu, que legal, né? Começar e qual é o futuro, né? Então é legal. Vamos lá, Camila, comece. Muito bacana. Eu acho que sou privilegiada demais de trabalhar com os meus pais e juntos nós temos alguns planos aí. Não posso dar muitos spoilers, claro. Mas com certeza seguir abrindo unidades, conseguindo conquistar aí outros espaços, né? Talvez ir para São Paulo, eventualmente, abrir alguma coisa por lá para a gente ir ampliando os ares aí. Eu acho que esses são os planos para o futuro do restaurante em si, né? E iremos juntos. Eu, meu pai e minha mãe. Não, iremos eu também. Iremos vou. você também. Eu também vou. Convida a gente para inauguração. Meus queridos, com certeza. Meus queridos, meus pais sempre me apoiam e acho que o caminho que a gente decidir traçar juntos aí vai ser muito abençoado, se Deus quiser. Eu diria que é uma pergunta holística. É verdade, né? É verdade. Falar de futuro em tecnologia não sei se eu tô apta a responder. Mas também eu vou muda, tentar. mas muda cada mas eu vou tentar, minuto. Vou tentar, né? E é um pouco disso, vou pegar seu gancho, porque a tecnologia muda, né? E ela muda e muda muito rápido, né? Então, olhando para o futuro, quando a gente escolhe trabalhar com tecnologia, a gente tem uma certeza, que é estudar para sempre. Isso é um fato, né? Então, a gente sempre necessariamente vai precisar se atualizar sobre a tecnologia que chegou, né? O que tem de novo, o porquê que ela chegou. E a tecnologia, tem muitas pessoas que elas não conseguem visualizar isso ainda, mas elas estão no processo, elas vão chegar lá, né? A tecnologia, ela sempre vem para facilitar a vida da pessoa, do ser humano, né? Então, a tecnologia, ela tem um lado humano muito forte. O pessoal de humanas acha que não, mas tem, né? Tem e muito. Então, se você é da área de tecnologia e consegue entender o ser humano que usa a tecnologia, é o usuário, né? É o usuário. Se você conseguir entender o seu cliente, né? O usuário, você consegue propor melhorias de tecnologia futuras, né? Para o seu usuário. Aí eu vou dar um exemplo bem antagônico aqui, né? Eu tenho um filho de 13 anos. É muito mais fácil e disruptivo eu conversar com ele sobre IA. Ele vai entender super. Chat GPT para ele é algo trivial, né? Do que eu falar sobre o mesmo tema para o meu pai, que tem 91. Sim. Né? Se você falar comigo que tenho 29, também vai ser estranho. E aí, né, por isso dos extremos, né? Então, assim, o que é o futuro para alguém de 13 que já nasceu na tela touch, né? E o que é o futuro para alguém de 91 que nasceu naquele telefone de disco? Sim. Né? O nome daquilo era decádico. É só brincar. Eu peguei, viu? Meu sobrinho, ele tá com 26. Eu tinha um telefone desse de disco. Lógico que você tinha, Renato. E não, mas eu comprei um vintage e funcionava. Olha. E aí um dia ele tava em casa, eu falei, liga pro teu pai. Cadê o telefone? Eu apontei pra ele. Eu não esqueço. Ele olhou, tirou assim. Falei, liga. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, porque não era outra. Falei, não, você tem que ir até o final. Tá bom. Aí foi, mas é verdade. Isso, né? É isso. Então, assim, o futuro da tecnologia, de verdade, a gente não sabe. Não sabe, né? Verdade. É um pouco assustador, né? Mas é desenvolvido por um ser humano. Eu tenho as linguagens de máquinas, as IAs estão conversando entre si,
né? A gente às vezes ouve uma notícia de que quando a conversa ficou muito complexa, vão lá e puxa o cabo, certo? Sim. Mas é um humano que vai lá puxar o cabo, é um ser humano que vai e tira da energia Sim. ou interrompe a conexão entre uma e a outra, mas envolve pessoas, né? Sempre vai envolver Com pessoas. certeza. Então, pensar no futuro de tecnologia, meu filho ele não vai querer estudar tecnologia, ele já me deu alguns indícios e eu tô apoiando, né? Porque eu acredito que ele tem que trabalhar com aquilo que ele gosta. Claro, Eu que a gente gosto, falou, o que né, gosta, de fazer o que gosta, é tecnologia, isso aí. então ele não gosta, ele vai trabalhar com outra coisa, mas para ele vai ser muito mais fácil, né? A gente é de uma geração que fazia trabalho escolar na biblioteca. Nossa. A gente ia no ficheiro, abria um E aí de armário abrir a boca, aço, e aí de abrir a boca que a mulher né? vinha. A É isso aí. bibliotecária não podia fazer barulho lá Isso, já, dentro, né? A caramba, gente não podia fazer cópia, né? Nada, não Não podia, podia. era Xerox que a Era gente Xe- falava, mas não podia falar Não podia. Xerox porque era uma marca registrada. Isso aí. Então a gente não podia fazer cópia. Hoje, baixa do Google. É simples assim e a professora aceita, tá? É isso aí. Né? Porque, assim, na verdade, ela avalia o trabalho que ele baixa, a qualidade que Seu ele baixa pra e seu acessar aquilo esforço ali. para procurar aquilo dentro de um, né, oceano de informações que existe ali na internet. Ele foi lá e galgou algo que de fato era útil, né? Então, o critério de avaliação hoje é diferente, mas o futuro da tecnologia a gente fala em outro podcast, Boa. porque eu vou estudar para Vamos fazer, envolver gente. Maravilha. Mas legal, envolver gente, mais queria, gente. eu queria agradecer muito. Eu acho que assim, fico honrado de no primeiro estar com vocês aqui, muito feliz, muito mesmo. E eu acho muito legal, assim, Camila, você dar essa aula, assim, de um restaurante e a alegria que você fala do teu pai e tua mãe, acho que isso é muito legal. Eu vibro isso, espero que minha filha fale assim também de mim. Neiva, obrigado. Sabe que eu sou teu fã, você conhece muito de tecnologia, eu acho que é fantástico. É legal você falar o exemplo do teu filho também, acho que é muito bom. E agradecer mesmo, agradecer esse jeito, é o primeiro de muitos. Com certeza teremos mais. E daqui, sei lá, uma semana que já inicia o podcast, nós vamos no Nero, nós três, fazer a inauguração lá. Acho que é importante. Comemorar, vamos Com comemorar o queijo junto. brie, com o queijo brie. Vamos comer o comemorar. queijo brie. É isso Temos aí. tempo de falar do queijo brie, produção? Temos Temos tem. tempo de Temos, falar do rapidinho, queijo vou brie. falar do queijo Conta a brie. história Fala, do queijo eu vou brie até abrir pra uma gente. aqui. Fala- Gente, esse queijo brie que o pessoal adora, eu sempre fui em alguns restaurantes, via o pessoal comendo queijo brie, fazia aquele folhado na massa folhada, eu falava, preciso trazer isso pro Nero, né? Preciso trazer essa experiência das pessoas, todo mundo adora, tal. Aí eu levei pro Nero, só que eu falei assim, preciso colocar um toque nosso, preciso diferenciar essa experiência dos clientes, porque senão ele pode ir em qualquer lugar para comer isso aqui. Aí comecei a mudar a massa, e comecei a mudar o queijo, e testa qualidade, testa tempo no forno. A gente tem um forno combinado lá super legal, quem tem restaurante sabe. A gente foi testando o tempo de forno, a combinação, o modo de preparo, foi trocando as marcas dos queijos. E aí chegamos nesse tal queijo brie, na massa filo, não é folhada, na massa filo, que o pessoal tanto gosta e vale a pena conhecer. Vale a pena, gente, de novo. Vale a pena conhecer. Rua Maranhão, 1154, São Caetano do Sul. Todos eu sou convidados fã. para conhecer, por Todos favor. convidados. Teve toda uma Vai ser um tecnologia aqui para o desenvolvimento do brie do Com Nero, certeza. né? Todo um processo que você processo. detalhou. E vai fazendo MVP. Famigerado Vai CLA. fazendo MVP. vai Todo ter- um MVP, que são os testes, os erros, tudo isso tem a Nossa, ver com quanto tecnologia, né? Tenho certeza, se a gente perguntar, a gente não ensaiou nada, mas você errou mais do que você acertou até chegar Com no brie certeza. que tem lá hoje, né? E eu, de verdade, a expectativa minha para essa noite era entender como tecnologia e gastronomia se conectavam. Tem tudo a ver. Tudo a Tem ver. tudo a ver. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. É sinergia profunda ali. Não é só o sistema que para das comandas, né? Meu Deus. Se parar o processo da cozinha também, não vai Também. sair Sim. comida, o cliente vai ficar, né, com fome, Exato. insatisfeito, tudo. Então, tá tudo conectado.
Gente, novamente, Delícia. obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado, Agradeço, Neiva. Rê, pelo Vale um convite brinde aí. no Vale um final? brinde, Claro um brinde, que gente. sim! Um brinde, isso aí. Um Saúde! brinde, saúde, um brinde. Obrigada. Gente, um brinde. E a gente vai se despedindo aqui. Agradeço a People Talk, a People Pro, que patrocinou aqui o People Talks, o CIO 7 Cidades, que faz essa conexão aqui na região do ABC, com várias empresas de tecnologia. A ideia é semanal, publicar um podcast desse. E, de novo, uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigado, gente. Agradecer PB Produções, né? PB Produções, que a gente tá aqui no estúdio deles, fantástico. Não conhecia nada de podcast, é o primeiro da Camila e da Neiva. Agradeço aqui, deram uma aula pra gente aqui de podcast, então pra gente conseguir entender. Obrigado, PB Produções. E vamos lá, gente, até o próximo. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Gente, o primeiro podcast, então não se esqueçam aqui de se inscrever, de curtir, deixar o like, para a gente movimentar esse podcast, chegar ao alcance de mais pessoas, para poder conhecer esse conteúdo incrível que a gente vai estar proporcionando aqui para vocês. Muito obrigado.